Jéssica Cruz chamando o novo diretor executivo do Consórcio de Transporte Público Intermunicipal da região metropolitana de Aracaju, Héctor Raul Medeiros. Ele participa de reunião com os prefeitos que compõem o consórcio e está passando por uma sabatina. Já está passando ou vai passar? Vamos conferir com a Jéssica Cruz. Ela acompanha desde cedo todos esses trabalhos e você nos tem mais informações, Jéssica. Faltando só 2 minutinhos para o meio-dia, ainda vou te desejar bom dia e seja bem-vinda, querida. Oi, Sérgio, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. A gente está sim aqui desde cedo, porque às 9 horas da manhã começou essa reunião, uma reunião de sabatina do Héctor Coronado, que é o diretor do consórcio. Ele foi nomeado lá no finalzinho de janeiro, mas agora é definitivo, realmente, o nome dele permanecendo nesse consórcio, porque a maioria decidiu assim, tendo apenas uma objeção de São Cristóvão. A gente conversa aqui primeiro com ele, porque foram muitas perguntas, muitos questionamentos, mas o que chama atenção também é um currículo, mais de 28 anos de experiência no segmento, aqui em Aracaju e em outros estados também, em outros municípios. Bom dia, né? Boa tarde. Sim, são 28 anos na área de transporte, não só em Aracaju, mas em Salvador e em Recife, né? E aí eu estou trazendo para o consórcio, né, essa minha expertise dentro do negócio. Agora, muito se questionou o currículo do senhor, mas também das experiências em algumas empresas que administram o transporte aqui em Aracaju, exemplo da Progresso. O senhor sim atuou, né? Como foi essa atuação e como é a relação atualmente? Eu sou um profissional, né? E na Progresso eu atuei como consultor, certo? Como eu atuo em outras empresas do ramo de transporte, entendeu? Havia uma necessidade, ele estava com problema e eu fiz um trabalho para ele, certo? Mas isso não quer dizer que eu sou funcionário dele, não. Certo? O senhor recebeu muitos questionamentos, muitos pedidos aqui de prefeitos para ter uma atenção especial com relação a uma possibilidade de uma nova licitação? Sim, o consórcio vai ter uma nova licitação, certo? Então, e nós já começamos, né? Através da prefeita Emília, nós já fomos atrás de uma empresa para fazer o novo consórcio de licitação. Quais são as propostas do senhor para essa nova licitação? Nós vamos modernizar o transporte em Aracaju, certo? Nós vamos trazer... o Aracaju está atrasado em mais de 10 anos, certo? No transporte, e nós vamos trazer o que tem lá fora que não foi feito nesse tempo todinho para Aracaju e os seus municípios. Exemplo de quê? Do que tem lá fora e não tem aqui ainda? Tecnologia, certo? Não tem, né? O próprio carro mesmo que a gente está trazendo já com a nova gestão da doutora Emília, o carro elétrico, né? E foi proposto pelo governo do estado também o carro a gás, entendeu? Isso é um ponto positivo, né? Então nós vamos trazer muita coisa que, como ele disse, a Aracaju está atrasada há mais de 10 anos no transporte público. E quando é que essa licitação ela vai começar a ser instaurada? Vocês já estão fazendo estudos, né? Mas tem uma outra que está judicializada. Sim, tem a que está judicializada, né? E nós estamos trabalhando nessa nova licitação, que ela deverá ocorrer daqui a, no máximo, a 6 meses. Foi o prazo que a doutora Emília solicitou, né? E esperamos que a gente consiga cumprir esse prazo. Como é que vai ser a relação com o município de São Cristóvão? A relação, veja, divergências há, certo? Só que o consórcio é único, né? Então ele está dentro do consórcio. A relação vai ser normal, a divergência existe e nós vamos tratar ela. Nós vamos convencê-lo também mais na frente. Eu tenho certeza disso, que ele não vai ser prejudicado em nada. Muito obrigada, Héctor, pelas informações. A gente segue aqui, Sérgio, porque também, além da confirmação do nome de Héctor no cargo de diretor executivo do consórcio, foi eleito aqui também no dia de hoje o vice-presidente do consórcio. A presidente do consórcio é a prefeita Emília, daqui a pouquinho a gente vai falar com ela, mas hoje foi selado o nome do vice, que é o Samuel Carvalho, prefeito de Nossa Senhora do Socorro. No início da reunião, logo antes dela começar, o senhor pontuou algumas coisas que são necessidades do transporte lá na região? Isso, eu quero até agradecer a confiança dos prefeitos aqui da Grande Aracaju, do governo do estado, em ter indicado o nosso nome para estar como vice
do consórcio metropolitano da Grande Aracaju, responsabilidade muito grande, mas vamos dar nossa parcela de contribuição, representando um município extremamente importante, que é o município de Socorro, com dificuldades de mobilidade urbana, principalmente com relação à integração entre o Complexo Jardim com o Complexo Taiçoca. Então, assim, muito feliz em poder dar nossa parcela de contribuição nas discussões do nosso consórcio. Teve alguma divergência aqui, além dessa, com relação ao nome do Héctor? Porque São Cristóvão, aliás, é bom a gente frisar isso, o prefeito Júlio Nascimento não esteve presente, ele foi representado pelo subprocurador do município, e já deixando claro que eram contra as medidas que foram adotadas pelo consórcio? Veja, eu acho muito mais do que importante do que a questão da própria sabatina. O sabatinado ele foi muito bem nos questionamentos, mas eu senti segurança com relação aos compromissos de olhar as problemáticas de todos os municípios aqui da Grande Aracaju. Nós não podemos esquecer dos modais que dão suporte ao transporte dos ônibus, que nós temos os táxis lotações, que eu abordei inclusive esse tema para nós olharmos, o hidroviário. Então, assim, precisamos pensar a mobilidade pública como um todo, olhando todos os modais. Vocês já tinham conversado antes com relação ao subsídio, quanto que cada município vai destinar para o transporte? Lá em Socorro é em torno de 2 milhões. Em Socorro, pela licitação anterior, era 2.100 por mês, algo em torno de 25 milhões por ano. Vai ser feito agora um estudo pela FIP e para a gente verificar direitinho e seguir com os próximos passos da licitação. Esse estudo para a nova licitação que deve ser feita? Isso, a nova licitação, se realmente houver esse cancelamento da licitação anterior, será feito por uma outra instituição, pela FIP, para verificar realmente com relação a essa questão do subsídio de cada município. Já tem uma nova reunião marcada para as novas diretrizes, até com relação à licitação mesmo? Veja, nós já temos um grupo de trabalho, o grupo de trabalho já vai começar as atividades já na próxima semana, mas nós temos uma reunião ordinária para o próximo dia 21 de março, onde você debate os outros temas, com pauta ainda a ser estabelecida, mas saio daqui com o sentimento de dever cumprido, da nossa parcela de contribuição, socorrendo os grandes municípios aqui da Grande Aracaju e poder trabalharmos, quem sabe, terminal temporal, outras problemáticas do sistema de transporte, para que, acima de tudo, a gente possa dar uma resposta à população que tanto espera por ônibus de qualidade, como o Wi-Fi ou com o próprio, esses ônibus, a gente chama muito ônibus sardinha, né, muito lotado, mas nós esperamos em si ajudarmos nesse contexto. Muito obrigada pelas informações, prefeito. A gente vai conversar aqui também com a prefeita Emília Correia, ela que já se aproxima aqui para conversar conosco, Sérgio, porque você sabe, é uma reunião que terminou agora, a gente invadiu a sala, mas sim com o consentimento de todos, para que a gente pudesse ter acesso a essas informações, né? Porque muito se fala do transporte, porque é de interesse, realmente. Muita coisa já foi adiantada aqui, né, prefeita? Muita coisa. Olha, veja, o que está acontecendo aqui nunca aconteceu antes. É uma organização de um verdadeiro consórcio, um consórcio que vai fiscalizar, um consórcio que tenha preocupação com o usuário, um consórcio que vai ser participativo, um consórcio que hoje tem um grupo de pessoas assumindo para valer. É isso que queremos. Não queremos, olha, deixo claro aqui também, inclusive isso que a gente ouve muito, não temos empresa de estimação, não. Aquela empresa que não chegar junto, né, nesse prazo que a gente estabeleceu, vai estar fora, seja a empresa que for. Seja a empresa que for. Então é importante dizer, nós demos esse prazo porque ainda há um tempo para se realizar a licitação. E se a gente não fizesse isso, como ficaria a população? Ainda com ônibus sucateados? Não, de jeito nenhum. Não vamos admitir ônibus sucateados que incendeiam, que quebram todo o tempo. Então, se entregarem para nós, para equilibrar o sistema, ônibus decentes, dentro da idade adequada, na legislação, nós estaremos aí aceitando. Se não, estará fora. Só para contextualizar, a senhora está falando com relação a um prazo para adequações desse transporte, porque havia ali um impasse de dar o subsídio somente àquela empresa que cumprisse com essas determinações. É justamente isso? Tinha um subsídio, né? Tinha a questão da tarifa, por exemplo, se previa aí 70 centavos daquela tarifa para a contrapartida e 30 centavos de incentivo à aquisição de novos ônibus. Só que esses 30 centavos estavam ainda apenas para uma empresa. A gente não pode admitir isso, porque isso não equilibra o sistema. E a gente precisa de um sistema equilibrado. E foi basicamente o que aconteceu. Qual é a nossa preocupação com o decreto? Estabelecer no subsídio, não repassar para o povo um aumento de R$ 5 na
passagem, que era o que a gestão ia fazer, a gestão anterior ia fazer. A partir de janeiro, a tarifa ia para R$5 do bolso do cidadão. O subsídio que nós fizemos como prefeitura, chamamos para nós a responsabilidade. Aumentamos dentro do subsídio para 50 centavos, para que essas empresas, logicamente, tenham condições de continuar, porque não houve aumento. Nós congelamos em 4,50 e chamamos a responsabilidade para nós. Não vamos admitir mais que se tenha um sistema desequilibrado que atinge ao usuário. E a licitação, que aí estava, só para ter uma ideia, trazia dentro desse percentual de subsídio 126 milhões. E no novo projeto que a gente quer fazer, uma nova licitação, isso aí cai para 85 milhões. Então, esse princípio da economicidade é muito importante e nós temos que praticar. Essa já foi uma proposta do Hector. Isso já foi uma proposta do Hector, que tem uma experiência muito grande, né? E a gente ouve muitas falas, aí aqui até chama atenção. Se cerque direitinho, porque nesse momento é um momento bastante crítico, que a gente está concentrado em beneficiar o usuário e não em políticas de baixas falas que levam para as pessoas uma ideia de que a gente tem alguma coisa a ver com isso. O que a gente tem a ver é com o povo de Aracaju, que tem um transporte e o usuário tem um transporte adequado, e é isso que vamos fazer, praticar. E agora o consórcio realmente existe. E agora o consórcio vai estar de olho. Não são as empresas que vão mandar, é o consórcio que vai fazer juntamente com todos. Como é que está a relação, prefeita, com o município de São Cristóvão? Porque já é a segunda vez esse ano, é claro que essa é a reunião oficial do consórcio para 2025, mas anteriormente o prefeito também não compareceu, hoje, mais uma vez, e sempre se colocando em oposição às propostas da maioria. Como é que vocês vão tratar isso? Vão abrir um diálogo? Tem o que ser resolvido? Tem, a gente vai tratar com muita naturalidade, né? É um entendimento que ele tem. Havia uma preocupação do prefeito de São Cristóvão, porque ele entendia que ele estava sendo beneficiado na questão das linhas e tal, mas ele não pode não ser um pensamento individualista de um município. Todos os municípios têm que ser agraciados, têm que ter os benefícios, e a gente vai trazer benefícios também para São Cristóvão, com certeza. A gente não tem um olho somente em um município, em dois. Precisamos, não é um consórcio? Então precisamos que todos estejam bem, né? Que Aracaju esteja bem. Isso tivemos também, quem nos seguiu nesse sentido foi o governo do Estado, que seguiu a maioria. Só tivemos o voto de São Cristóvão, entendemos, ao mesmo tempo não entendemos, está começando um novo tempo. A gente quer levar um ônibus, um transporte público adequado, com tecnologia, com qualidade, e também vamos chegar nas linhas. Não vamos prejudicar nenhum município que faz parte do consórcio, até porque, como eu disse, é um consórcio e tem que ter um olhar para isso. Outro assunto do momento, prefeita, é a questão do lixo. E ontem a Torre tentou novamente ter continuidade com o contrato dela, o que foi negado pela Justiça. Vocês estão acompanhando esse caso, inclusive com relação à auditoria do Tribunal de Contas? Olha, inclusive eu quero dizer aqui que eu gostei muito da auditoria do Tribunal de Contas, viu? Excelente ter acontecido isso, porque se algo errado tiver, como eles pensam que tem, a gente resolve rapidinho. Retira quem causou o dano. Como isso não existe, então a gente quer que aconteça. E se acontecer, a gente vai resolver. Nós também não vamos proteger secretários quando gera dano para a população ou para a gestão. Fique certo disso, estamos preparados para isso. E mais, a questão do lixo, outra economia também, né? Uma economia que tivemos aí, gritante, com um serviço de maior qualidade e um valor bem abaixo do que estava sendo praticado. Então a gente não tem nenhum receio que a auditoria aconteça, a gente fica feliz, queremos transparência e é assim que vamos trabalhar. Prefeita, muito obrigada pelas informações, por conversar com a gente. Sérgio. As áreas de extrema sensibilidade, que é são o transporte coletivo e também o lixo, e muito bem colocado, muito bem esclarecido.